Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos chegando. Vamos chegando. Grande Pedro. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Carla. Mais um direto ao ponto 10. Oi, Bruna. Direto ao ponto 10 hoje. Não, 9. Hoje é o 9. Vamos trabalhar aposentadoria, um caso de aposentadoria especial. Cheio de rolo essa aposentadoria especial. Bem legal o caso. E aí, Karen? Vete, Karen. As gurias estão aí. Já posso começar então, já que vocês chegaram? A Karen costuma esse horário já estar em deslocamento para casa. Ela assiste de dentro do carro. A Ivete não, a Ivete, guria de interior, assim como eu, fica mais um pouquinho no escritório. Quero saber, Karen, já está no escritório ou já está em deslocamento? Vamos chegando, galera, vamos trabalhar um caso de aposentadoria especial bem legal, direto ao ponto de hoje. Vamos metendo os coraçãozinhos aí pra gente dar uma ranqueada na nossa live, para conseguir chamar o maior número de pessoas possíveis, pra galera poder aproveitar. Eu sabia, Lília, querida, seja bem-vinda também. Bom, galera, o direto ao ponto de hoje, para quem tá chegando pela primeira vez, direto ao ponto, é essa live das 6 horas que eu faço toda quinta-feira, às 18 horas, onde eu compartilho com vocês um caso do escritório, sempre um caso do escritório, que eu trago para vocês, mostro as peças, qual foram os passos que eu dei nesse processo. Geralmente pego aqueles processos mais espinhosos, barbadinhas, vocês não precisam, vocês conseguem trabalhar sozinho. Esse aqui eu gosto de compartilhar porque a gente sempre aprende alguma coisinha. Então, para quem está chegando agora, muito obrigado por ceder esse espaço precioso de vocês para mim, para a gente poder se divertir aí nesses próximos 30 minutinhos. São só 30 minutinhos com vocês. O que nós temos hoje? Eu fiz um resuminho do caso. Foi um pedido administrativo feito, então, em 11 de 2016. 11 de 2016, pedido administrativo. E administrativamente o INSS reconheceu única e exclusivamente 4 anos. A minha ideia aqui era um B46, era uma aposentadoria especial. O INSS reconheceu de 2008 e 2009 e também de 2013 até 2016. Num primeiro período, o que nós tínhamos? Nós tínhamos um PPP, né, sem o nome do profissional habilitado, tá? Foi juntado o LTCAT para a gente resolver a situação. Eu peguei esse processo já com o pedido administrativo feito, tá? O ruído, ele se trabalhava com a média, tá? O ruído era a média, inclusive hoje foi julgado o tema 1083, será sobre a possibilidade de reconhecimento de exercício de atividade sob condições especiais, vai ser o tema afetado. Disposição ao ruído quando constatado níveis diferentes. Esse é aquele caso, pessoal, quando os níveis eram variáveis, era de um período de A a B, por exemplo, o ruído ficou de 84,1 até 86,1, então a média vai dar 85,2, tá? Então essa era a decisão do STJ para saber como ficaria, se tinha que ficar com o pico do ruído, né? Como deveria ser feito, tá? Hoje de tarde foi julgado, e aí na sequência a gente trabalha isso aqui com vocês também. Então nós pegamos a peça e dividimos por períodos. Eu vou começar a mostrar para vocês a peça já desde cara. Por que eu acho importante, pessoal? Para mostrar para vocês como é que eu divido essa questão das minhas peças. Eu sempre coloco para vocês a necessidade
da gente abrir as nossas peças do período em controvérsia, aquele período que o INSS, né, já administrativamente já se manifestou. Por que eu vou trabalhar com esse período? Por que eu vou trazer isso à tona? Bom, o INSS já deu, se já deu, está dado. Tá? E aqui eu começo trabalhando e abro uma tabelinha para cada período as empresas que eu estou buscando. No primeiro, eu estou buscando uma exposição pelo ruído com 91,5 decibéis. Foi juntado um PPP e também um laudo técnico. Tá? Nesse caso, qual é a situação? Aqui, olha que louco, o ruído, em que pese o PPP dispor um ruído de 112 acostado, o PPP não aponta o nome do profissional legalmente habilitado. E isso aqui pode ser um problema, pessoal. Pode ser um problemaço quando o INSS, quando o PPP não aponta o profissional. Nós tivemos um caso que chegou no escritório hoje de um parceiro e que ele tomou pau no processo justamente porque não tinha o profissional habilitado. Então, olhar o PPP tem que ter profissional habilitado, porque isso é requisito, tá? Que isso é requisito. Aí, ele fala habilitado pelos registros ambientais. Aí foi juntado um LTCAT, onde menciona o ruído oscilando, exatamente o que foi disposto no tema 1083, de 71 até 112. E aí eu fiz uma média, que também era um dos pontos que o STJ estava discutindo, né? E a minha média foi 91,5. Lembrando, pessoal, esse processo é de 2016, não é um processo recente, tá? É um processo de 2016, mas foi julgado há pouco, inclusive já foi até emitido precatório para recebimento o ano que vem. Então esse é o meu problema no item número 1. Lembrando, aqui, pessoal, na minha tabelinha eu não falo absolutamente nada sobre o EPI. Por que eu não falo nada sobre o EPI? Eu não falo nada do EPI porque não se trata de ruído. Tratando-se de ruído, nós temos que conhecer o tema 555 do STF. Inclusive, trabalhamos no café da manhã. Foi no café da manhã de quarta-feira, essa semana, eu citei a importância de nós conhecermos o tema 555 do STF. Não, mentira, foi no café ou foi na mentoria? Eu acho que foi na mentoria que nós trabalhamos. Tanta aula na semana que eu não lembro, mas eu comentei, eu acho que foi na mentoria do G4, eu trabalhei isso com o pessoal da área. O segundo período, ele é um período de 87 a 91. Tá? Também ele trabalha, aqui nesse caso, serviços gerais, e aqui cuidado com os serviços gerais. Serviços gerais, no PPP tem que estar descrita a atividade dele, para não ter problema. Tá? Permanente, o ruído de 93,5 e o PPP também, nesse caso, o PPRA. Tá? Aqui, pessoal, olha o que eu costumo fazer, eu copio e colo, né? Eu recorto, na realidade, trechos do PPP nas peças. Eu acho mais fácil visualizar, a gente atalha trabalhando, né? A gente acaba atalhando, trabalhando dessa forma. Olha o que aconteceu. Em que pese o PPP, o cargo do autor constar como serviços gerais, de acordo com o PPP, as atividades executadas deles consistiam em colocar borracha. Aqui tem toda a descrição da atividade. Por que isso é importante? Tá? Às vezes na carteira de trabalho traz serviços gerais e o advogado na hora da entrevista vai deixar passar batido. Não pode deixar passar batido. Tá? Você está entrevistando o teu cliente, ele diz que ele é serviços gerais, vamos questionar. Serviços gerais do quê? O que você fazia lá? O que efetivamente? Por quê? Porque daí a gente pode buscar, se a empresa já fechou um laudo similar. Claro que eu vou ter que fazer, aí sim, por prova testemunhal, a descrição da atividade. Prova testemunhal, pessoal, a gente não discute na prova testemunhal a medição do ruído. Não, isso já tem que vir no PPP ou do laudo similar. O que a gente discute na prova testemunhal é exatamente a descrição da atividade. Bom, aqui na carteira constava serviços gerais. Eu fui lá direto, né, no PPP para poder entender o que esse homem fazia. Tá? Aí tá lá no PPP dizer uma coisa. O PPRA traz as mesmas atividades, contudo, a nomenclatura é diferente. Olha que interessante. Então, na carteira de trabalho, né, e no PPP aparece serviços gerais. Só que esse trabalho aqui de serviços gerais, supostamente serviços gerais, no PPRA traz
outra função de operador de prensas, mas a mesma função, a função é a mesma. O que vale, pessoal? Vale o princípio da primazia da realidade, vale exatamente o que o homem fazia. A descrição, o cargo, pouco importa. Pouco importa o cargo que ele executava. O que importa efetivamente é o que esse cara faz. Qual a atividade dele, justamente para eu verificar que tipo de atividade ele tinha e quais os agentes nocivos que ele tem o contato, para poder fazer esse link, para ver se é uma atividade especial ou não. Aí, aqui, eu digo, galera, assim, ó, por vezes, isso aí eu trabalho muito dentro do escritório, e aqui eu faço uma pausa pelo seguinte. Bom, o que a gente tem? A gente tem a carteira de trabalho com serviços gerais, correto? Beleza. O PPP traz serviços gerais. Carteira e PPP igual. E põe uma descrição de atividade X. No PPRA, analisando o PPRA, não existe serviços gerais. Existe uma atividade Y, mas a descrição da atividade dele é igual. A pergunta é que eu faço para vocês é a seguinte. Bom, se a atividade dele, ela é a X, só que tem uma divergência na descrição, será que justamente eu vou me agarrar no PPP, na LTCAT? Nesse caso, eu digo não. Eu quero prova testemunhal, na dúvida, eu quero prova testemunhal. Por quê? Para provar que efetivamente a atividade dele era aquela descrita no PPP, que é aquela narrada no PPRA, porque há uma divergência entre LTCAT e PPRA em relação ao nome do cargo. Então, para dirimir essa dúvida, eu pedi audiência de instrução. Se o juiz depois vai deferir ou não vai deferir, pouco importa. Está pedido aqui, depois qualquer situação eu posso lá na apelação abrir uma preliminar e discutir uma prova que não foi dada. Beleza, e aqui eu tenho uma terceiro vínculo, né, com inúmeras conversões de tempo. O que nós temos de problema aqui? Eu tenho uma intensidade de ruído de 89 aqui, galera, olha a pegadinha, né? Aqui eu tenho 89 decibéis. 89 decibéis não cobre todo o período. Por quê? Porque eu tenho períodos de 97 a 2003, cujos decibéis precisa ter 90. Tá? Então, cuidado. Eu tenho um período numa empresa, né, que ele tem contato com agentes nocivos. Ele está nessa empresa de 91 até 2013. E ele teve, nesse período, contatos com... eu tenho contatos aqui com com óleos e graxas e também com ruído. Boa, Karen, é isso aí. Tem que ser acima de 90 decibéis, de 97 até 2003. Então, daqui a pouco olha o PPP 89,9, eu me empolgo. E eu não trabalho as graxas. Por isso que aqui, nesse caso, eu trabalho tanto ruído para períodos anteriores a 97 e posteriores a 2003, para que de 97 a 2003 eu trabalhe óleos e graxas, tá? Então isso é muito importante a gente fazer essa diferenciação, tá? Qual é uma situação que está aqui? Saliente que os PPPs acostados dispõem que a intensidade do ruído dispõe a intensidade do ruído que o segurado estava exposto. Entretanto, de acordo com o PPRA, no setor de manutenção, esteve exposto ao ruído de 89, bem como óleos e graxas. Olha a importância, galera. É o que eu digo. Hoje o título do negócio é desconfie. Desconfie. E a gente tem que desconfiar sempre. O cara trabalha na manutenção de uma empresa. O cara é metalúrgico. Trabalha lá, né, na metalurgia. Cara, quem conhece um pouquinho, a maioria da galera que trabalha em metalurgia também trabalha com óleo e com graxa. Tá? Aqui a gente tem que fazer isso aí. Bom, no momento em que eu vejo o PPP e ele aparece única e exclusivamente o ruído, cara, suspeita. Analisa o PPRA. E bingo, quando eu analiso o PPRA, eu consigo enquadrar também eu consigo enquadrar ele pelos óleos e pelas graxas. Tá? Então,
Quando a gente vai analisar um PPP, né, conversa com o cliente. Tá, mas era só ruído mesmo, não tinha mais nada. Não, doutor, eu botava a mão na graxa, literalmente. Eu trabalhava com determinadas situações. Ok, se tu trabalhava com essas determinadas situações, tinha que estar no PPP. Só que nesse caso aqui, o PPP não trazia isso. Mas eu descubro no PPRA. E aqui, pessoal, isso, Salete, plano B sempre. Nesse caso, o plano B, ele vira plano A, Salete. Ele vira plano A, a gente tem que desconfiar. Sempre, galera. E aqui eu trago aqui, ó. Ó, o ruído aparece, graxa aparece e o trabalho dele tá aqui, função de mecânico de manutenção. Galera, manutenção, cara. O cara trabalha na manutenção. Como é que tu vai trabalhar na manutenção sem óleo e sem graxa, velho? Não tem como. É impossível. Então, de 6/3/97 até 18/11/2013, eu não consigo fazer o enquadramento pelo ruído. Porque é 89,9. E aqui eu faço enquadramento por óleo e graxa. Mas aqui eu tenho um problema. Qual é o problema que eu tenho? Basta ele se ter contato único exclusivamente com óleo e graxa, óleo e graxa, ou eu tenho que trabalhar a questão se o EPI é ou não eficaz? Sim, eu tenho que trabalhar. Claro, nós temos decisões do TRF da 4ª região, na composição atual, entendendo que mesmo óleo e graxa, o EPI, mesmo sendo eficaz, sobrepõe-se a essa situação, porque tem estudos demonstrando que, né, que a questão do óleo e graxa vai além de um EPI eficaz, tá? Então, nesse caso aqui, eu trabalhei mesmo sabendo o entendimento do STJ. Isso, Flávia. Não. Eu entendo que não há necessidade. O bom seria, né? Porque, na realidade, a gente trabalha lá, hidrocarboneto. Dentro dos hidrocarbonetos, a gente consegue fazer todas aquelas distinções. O ideal seria que sim, mas como eu estou juntando aqui, Flávio, o próprio PPRA, eu fiquei tranquilo em relação a esse ponto, tá? Mas seguimos. Olha a importância, não me agarrei único exclusivamente. Bom, então eu tenho que fazer o seguinte, ó, até 97 eu garanto pelo ruído. EPI eficaz, pouco importa. Tema 555 do STF. De 97 a 2013 eu tenho que derrubar o PPP. De 2013 em diante, ruído, não preciso me preocupar. Aí o que eu faço? Eu vou lá, né? Eu vou lá no PPP e analiso de novo o PPP. Ó, galera, tá aqui, ó. Aparece o período que ele teve contato com óleo e graxa, que é qualitativo. Aparece EPC, EPI, NA. Opa, cadê o CA? Não tem CA. Se não tem CA, não tem indicação exatamente do certificado de aprovação do EPI que ele estava utilizando. Como não tem o certificado de aprovação do EPI que ele estava utilizando, esse óleo e essa graxa, ele era, assim, maléfica à saúde do trabalhador. E que pese ele poderia até estar utilizando o EPI, mas não foi informado esse EPI, tá? Deixa eu ver... É isso aí, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais algum ponto que eu queria trazer aqui. Ratifica-se, tá, beleza. Aí eu desenvolvo a petição inicial, né? O valor da causa na época era 172 mil, pessoal, e peço o requerimento, a aposentadoria desde 18/11/2016. Beleza, vem a sentença, tá? Primeira coisa, primeiro ponto da sentença, lá da fundamentação, o juiz aceita a impugnação da assistência judiciária gratuita do INSS e já começa me arrebentando já no início. Já diz, olha, essa JG aí que tu tá requerendo não pode, tá? E ele revoga a assistência judiciária gratuita, o que é um problema, tá? É um problema porque isso aqui pode gerar sucumbência, tá? Em relação ao tempo de contribuição, em relação à empresa 1, ele defere. Em relação à empresa 2, ele defere a conversão. Na empresa 3, ele defere parcialmente e ele só me dá 16 anos e 14 dias de
contribuição, sendo que eu precisava 25. Então me faltaram aqui 9 anos de contribuição, ou na realidade, contribuição eu tenho, né, de comprovação de contato com agente nocivo. Deixa eu ver exatamente qual foi o ponto que ele não reconhece, tá? Ele está dizendo das atividades, a utilização... Ah, tá. Olha o que aconteceu. Cara, muito legal assim. Olha aqui, vou mostrar para vocês. Eu vou ler porque fica mais fácil. Para análise desse período que ele não está aceitando, para o primeiro intervalo, descreve atividades do autor como colocar borracha na matriz, acionar, ele traz toda a descrição da atividade. Inexistindo controvérsia no ponto, e assim sendo desnecessária a prova testemunhal. Ele está dizendo, lembra da prova testemunhal que eu pedi? Ele está dizendo, não há necessidade da prova testemunhal nesse caso. Com isso, verifica-se que o ruído... Ah tá, pulei aqui. Para análise desse período, adota o laudo mais antigo, de 2008, juntado nos autos, sobre o que não houve impugnação específica pelo réu. Olha a importância do INSS quando ele não se manifesta sobre determinado laudo, e depois lá na apelação ele vem querer se manifestar. Tá? Não houve impugnação específica pelo réu, pelo qual a atividade do autor, a modo, a função desenvolvidos pelo setor de imprensa. No setor foi constatada exposição de ruído 89,9, caracterizando a especialidade do intervalo de 87,91. Ele dá, tá? Já para as atividades envolvidas a partir de 91, entendo cabível a utilização da informação mais antiga fornecida, qual seja, aquela registrada pelo PPP a partir de 15/8/2007. Daí ele faz menção ao PPP que está lá no processo administrativo. Pois baseada em laudo, sem que tenha havido demonstração da inconsistência pela parte autora. Pasmem, esse laudo que foi apresentado pelo PPP, que eu faça a impugnação dele, juntando um outro PPRA, ele é de 2007, que não consta no processo administrativo, que não foi juntado no processo judicial. Então ele pega informação do PPP, que refere a existência de um laudo de 2007, só que esse laudo não pertenceu ao processo. Em nenhum momento ele está no processo. Não está no processo, tá? Não apareceu no processo isso aí. Depois nós vamos trabalhar isso aí, porque depois eu mostro para vocês o que eu trago na apelação, tá? Aí ele diz o seguinte, aí ele faz a impugnação, ele diz assim, ó, o laudo de 2008, juntado pelo autor, que eu juntei esse laudo, corrobora com os laudos lançados pelo PPP e informa a exposição de ruído de 87. Então, olha o que ele faz. O PPP... Um dos PPPs, ele diz que ele vai se agarrar no laudo de 2007, que não está no processo. O outro PPP, ele se agarra no laudo de 2008. Então, parte ele aceita de 2007 e parte ele aceita de 2008. Tá? Olha o problema olha o problema que ele está dizendo. Ele diz, 2008 não serve para um tempo, mas serve para outro tempo. Então, para enquadrar um, ele aceita. Para enquadrar o outro, ele não aceita. Qual é o critério que o magistrado utilizou nesse caso? Até então, eu não entendi. Lembrando, o laudo de 2007 não está no processo, nem administrativo, nem judicial. Apenas tem uma notinha lá no PPP indicando que o que está disposto no PPP, que contraria o laudo de 2008, tá? Sei lá se existe esse PPP, esse laudo de 2007, tá? Aí ele continua. Assim, reconhece o enquadramento do intervalo, ele enquadra de 87 a 91, de 91 a 96, de 96 a 98. E de 98 em diante ele não enquadra e dá esse período aí. Beleza. Aí, o que eu trabalho na minha apelação? 1. Restabelecimento da assistência judiciária gratuita. Tá? Eu preciso de assistência judiciária gratuita, independente se eu vou ganhar ou não um processo. Eu não sei se eu vou ganhar um processo. O que eu defendo aqui na assistência judiciária gratuita, pessoal? É que o que acontece? O INSS, quando faz a impugnação da assistência judiciária gratuita, cuidem, aqui é outra dica que eu estou dando para vocês. Ele vai fazer baseado no quê? Ele faz baseado única e exclusivamente com base no valor lançado no CNIS. Só que o valor lançado no CNIS é o valor bruto. O que importa é o líquido.
Não adianta o cara ganhar 6 mil reais se sobra para ele 4 mil e pouco. Nesse caso aqui, eu botei o seguinte: excelência, já está mais do que superado que o parâmetro para concessão da assistência judiciária gratuita na época é o limite do teto dos benefícios. Atualmente, na época, então, 5.645,80. E trago a decisão. Analisando o contra-cheque do autor, junto ao contra-cheque do autor, colacionado ainda no evento 10, lá atrás, verifica-se que o valor líquido oferido é de 4.770, abaixo do teto. Abaixo do teto. Abaixo. Então, não faz sentido o INSS impugnar porque estava acima do teto, rito comum. Claro, processo que nem esse nós temos que discutir no rito comum. Jamais no juizado, aposentadoria especial, se discute no rito comum. Pelo amor de Deus, não discuta no juizado um processo complexo como esse. Olha quantos tempos, eu tenho uns 10 tempos aqui que eu precisava converter. Então, primeira coisa, eu trabalho esse ponto, tá? Bom, dos PPRAs. Aí eu coloco que o julgador não reconheceu os períodos X, uma vez que utilizou prova apenas o PPP emitido, tá? Por um laudo de 2007, que eu coloco, que sequer, eu estou lendo a petição, consta no processo, argumentando que o ruído não era excessivo e que havia exposição óleo e graxas com informações sobre a utilização de equipamento de proteção eficaz. Ele disse que o PPP ele informava que era eficaz, galera. Mas baseado em quê? O PPP dizia que era eficaz, sequer tem o CA, pessoal. Não pode. Tem que ter CA. Se não tem CA, não pode contar. Olha a importância de nós entrar fundo no PPP. Tá? Aí eu digo, primeiramente, saliente que o operante não tem posse do laudo de 2007. Não tem posse. Motivo pelo qual não teceu considerações de impugnação a ele. É óbvio, né? Eu não tenho. Como é que eu vou impugnar um laudo que eu desconheço? Eu vou fazer, vou indignar? Não, eu não tenho acesso. O juiz poderia ter oficiado a empresa para trazer o laudo 2007? Sim, poderia. Fez? Não fez. O INSS poderia ter utilizado dos seus argumentos lá, do que próprio diz a IN, e ter feito a vistoria na empresa, ter analisado ou ter oficiado a empresa? Sim, poderia. O INSS fez? Não fez. Como o magistrado constrói a tese dele na sentença em cima do laudo que não está no processo? Aí eu coloco ali. Assim, anexou no PA um PPRA de 2015, eu tenho de 2008 e 2015. Daí colaciono ele de novo. Tá? E mostro, contudo, o apelante também manteve contato com agentes químicos sem fazer uso de EPI. Tá lá no PPP dizendo que não tem, que ele não foi entregue, sequer tem o número do EPI, eu não sei nem que EPI ele utilizou, mas que EPI ele utilizou. Ele pode ter usado do guarda-pó, mas ele usou máscara, ele usou creme de proteção, ele utilizou luva. Não! Nenhum lugar dispõe que tipo de EPI ele tinha utilizado. Tá? Aí eu coloco, além disso, os períodos, depois eu faço enquadramento pelo ruído, tá? E trago essa situação, trago uma decisão do TRF da 4ª Região, faço uma analogia com a súmula 68 da TNU, muito importante, tá? O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação de atividade especial do segurado. Alguns colegas vão dizer, Anderson, mas tu está no rito ordinário, tu vai trazer súmula TNU. Sim, pessoal, seguidamente a gente vê decisões, né, do TRF utilizando súmula da TNU. Então tragam, é mais um fundamento que é importante. Então, súmula 68 da TNU. Tá? Que mais coloca aqui? Outra tese que eu trago aqui, tá? Muito importante assim. Olha, quando vocês forem analisar um PPP, tá? Que tem ruído hoje atual superior ao ruído anterior, desconfie. Como pode a empresa, com toda a tecnologia que hoje existe, o ruído atual ser superior ao anterior, se o layout da empresa é a mesma? Bom, se a empresa aumentou o número de máquinas, justifica. Por isso que a gente tem que conversar com o cliente.
Tá, mas vem cá, o que mudou lá na empresa? O pavilhão é o mesmo? Sim, o pavilhão é o mesmo. A empresa comprou mais máquinas? Não, a empresa não comprou mais máquinas. Bom, se a empresa não comprou mais máquinas, o pavilhão é mesmo, como é que o ruído aumentou, cara? Por que aquele ruído lá atrás, não é superior ao atual? E aqui, pessoal, tem uma decisão muito legal. Deixa eu ver se eu tenho o número aqui para passar para vocês. Tá. Se alguém puder anotar aí, por gentileza, fixa aqui para nós, coloca aqui para nós, tá? O número dessa apelação cível, tá? A apelação cível, então, é a 500.6517, então, 500.6517, 79, 2013, 404 7000. Vou repetir mais uma vez. 500.6517, 79, 2013, 404 700 do Paraná. Olha o que diz essa lição. Galera, vamos usar. Valeu, Karen. Beijo no teu coração. Olha aqui. Olha o que diz essa apelação. Muito fantástico. Ó. Ora, não há razão para se deduzir que as agressões ao trabalhador fossem menores ou inexistissem em época anterior. Pelo contrário, a rigor, dada a evolução das normas de proteção ao trabalhador e em face das inovações tecnológicas, é plausível a tese que, à época da prestação de serviço, as condições ambientais eram ainda mais ofensivas à saúde do trabalhador. Galera, usem essa decisão. Usem a tese dessa da rescisão. O período atual não pode ser mais maléfico do que o anterior se a empresa não cresceu, se o layout da empresa não for o mesmo. Não faz sentido. Por isso que toda a tese ali, e até eu brinquei ali, né? A chamada da live de hoje era, né? Atividade igual, conciliação do ruído. Medição atual é inferior à anterior, né? A medição atual é superior à anterior. Estranho, não? Desconfie e investigue. Galera, é exatamente isso que é a nossa a dica de hoje. Não faz sentido ter um ruído superior hoje, sendo que a empresa permanece a mesma. Nesse caso aqui, depois eu trabalhei a questão dos PPPs, dos EPIs, que não existia EPI do período especial. O tribunal acolhe a tese aqui e defere a aposentadoria especial. Aposentadoria essa que já está implementada, ele não trabalha mais nessa empresa. E aí, Luiz, eu faço lá, né? Quando o processo desce do STF, porque esse processo ficou sobrestado por causa do tema 709, eu faço a prova de que ele não trabalha mais nessa empresa, portanto ele não tem mais o contato com agente nocivo, o que proporciona a ele o direito ao recebimento da aposentadoria especial. Pessoal. Então isso a gente também tem que levar em conta quando a gente pede a implementação ou não do benefício. Ele mantém contato com agente nocivo? Não mantém. Então implementa, eu faço essa prova no processo. Mostro que a atividade dele hoje é outra, junto o PPP da atividade dele que é outra, e aí, portanto, eu peço a implementação do benefício. Galera, então assim, ó, de tudo que nós falamos hoje, né, foi meio técnica demais hoje a live, né, passei até 5 minutos do horário que eu me comprometi a conversar com vocês. Olha o trabalho, né, o laudo de 2007, Karen, estava lá no PPP, tá, informando que estava lá dizendo assim, ó, as informações desse PPP foram obtidas de um laudo de 2007, só que esse laudo de 2007 nunca apareceu no processo, nunca apareceu. Tinha laudo de 2008, tinha laudo de 2015, tinha um laudo de vários campos, mas esse aí não tinha aparecido. Eu digo, mas vem cá, é bola de cristal, tá? E para vocês verem como a apelação foi construída de uma forma tão bacana, né, que o tribunal entende a apelação e não precisei sequer fazer sustentação oral
nesse processo, tá? A apelação ela foi acolhida, né, e foi implementado o benefício. Galera, então é isso. Obrigado, Márcio. A ideia, né, podemos pensar em alguma coisa assim, que já não é a primeira que me pede para a gente trabalhar um curso aí de aposentadoria especial na prática, né? Na teoria a galera conhece, mas na prática a coisa muda. Como fazer impugnação de PPP, né? Não sei, Camila, se foi isso ou não, né? Mas de qualquer forma fica aqui, pessoal, para quem chegou mais tarde, é um baita processo, tem várias dicas aqui, vai ficar gravado para vocês assistir. Sim, ganhei o período químico também, Karen, ganhei o químico também, dizendo que não tinha EPI naquele período, tá? Então ganhamos. Nesse caso, o que a gente fez? A gente conseguiu revertemos a questão do EPI, da assistência judiciária gratuita, conseguimos o período anterior e posterior de 97 a 2003 pelo ruído e entre 97 e 2003 pelo químico. Tá bom, meus queridos? Fica aqui, então, live número 9, semana que vem temos a 10. Vou procurar aí um caso assim bem difícil que nem esse, para a gente poder trabalhar e ficar alerta, tá bom? Lembrando, amanhã é o último dia para as inscrições na área G4. Tem uma galera da área G4 aqui comigo agora, amanhã até as 23h59. Quem quer conhecer um pouquinho, pode me chamar no direct que eu respondo, se não tem um link de inscrição na minha bio ou na bio do G4, tá? Um beijo no coração de vocês. Um bom restinho de quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, caixinha de perguntas. Abrirei a caixinha de perguntas. Vão lá, faça a pergunta que vocês quiserem referente ao direito previdenciário. Feito! Olha o que a Karen disse. Show, me ajudou num prazo que eu tenho hoje. Bora trabalhar então, Karen. Um beijão pra vocês. Valeu. Olha a galera dizendo que é da... aproveita aí. Quem é da área G4 aí, levanta a mão. A Salete já levantou. A Rosane também. Vamos lá, olha aí, ó, a Ivete também, a Karen também tem uma galera da área G4 aqui prestigiando, o Délio também, queridos. Valeu então, gurizada, um beijo no coração de vocês e até quinta-feira da próxima semana estou de volta. Até mais!